E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Aqui Davi Alfer falando, produtor musical. Estou aqui no meu canal do YouTube, na minha fanpage do Facebook, para trazer para vocês sempre assuntos relacionados à área de produção musical, sempre conversando sobre esse tema, também sobre direitos autorais e esse universo tão gostoso que nós tanto amamos, né? Que é a música. Gostaria de pedir a você que está assistindo pelo YouTube, que ainda não é inscrito aqui no canal, que você clique aí no botãozinho que tem abaixo de se inscrever, também ative o sininho para você receber notificações. Você que está vendo pelo Facebook, lá no topo da página, a gente tem um botãozinho de seguir a página. Faz esse favor, deixa um like aí no vídeo e, sobretudo, para mim é muito importante, deixa um comentário, né, depois que você assistiu o conteúdo, que você vê. Deixa um comentário que para mim é muito importante. Hoje eu quero falar, gente, sobre a evolução do meu estúdio, a evolução do meu trabalho. Quero que você me acompanhe aí no decorrer dessa história tão bonita que eu tenho trilhado, né? Não será um vídeo gigante, mas também não vai ser um vídeo muito curtinho, porque afinal de contas, uma história precisa ser contada. Então eu preciso mostrar para vocês aqui em detalhes aquilo que a gente foi conseguindo evoluir. Bom, eu já falei aqui em outras ocasiões, né, em outras oportunidades para o pessoal que me acompanha, eu já mostrei já sobre algumas coisas do que eu, de onde eu vim, né, o que me gerou, na verdade, como produtor musical. Mas para que você que ainda não viu possa conhecer e entender, eu comecei na música muito novo. Comecei a tocar instrumento com 9 para 10 anos. Eu comecei a tocar violão. Do violão, ali eu comecei a fazer parte de uma banda na igreja e já fui para guitarra, né? Passei para guitarra. Dos eventos, das necessidades que a igreja local tinha, eu fui evoluindo e aprendendo outros instrumentos. Aprendi o baixo, aí aprendi bateria, e depois eu aprendi também a tocar teclado. Quando eu aprendi a tocar teclado, eu já percebi uma evolução no meu entendimento musical. Claro que paralelo a isso eu vinha estudando, né? Mas eu percebi uma evolução musical e eu percebi que a partir do teclado eu podia colocar em prática uma coisa que me deixava muito curioso desde criancinha realmente. Isso eu estou falando com vocês, eu já estava com os meus 14 anos, né? Eu comecei lá com 9 e agora eu já estava com os meus 14, já dando as primeiras dedilhadas no teclado ali. Então eu percebi que o teclado me dava a oportunidade de replicar aquilo que me deixava curioso quando eu era bem criança, que era a gravação. Eu ficava muito curioso, eu ouvia os discos, né, do meu pai, os discos da minha mãe, e a música em si, claro, me chamava muita atenção, mas eu ficava muito curioso para saber como que era o processo, né, o que se fazia para a gente poder ouvir aquele material. Era uma tecnologia que eu achava aquilo muito assim, fantástico, realmente, muito incrível. E com mais ou menos 14 anos, com um teclado da Yamaha chamado PSR 400. Com esse teclado em mãos, ele tinha 5 pistas de gravação e eu aprendi a utilizar aquelas 5 pistas de gravação, então eu comecei a replicar aqueles arranjos que eu ouvia lá antigamente, né, aqueles arranjos que eu ouvia dos discos atuais, né, que a gente estava ouvindo ali, aquela informação musical que estava acontecendo. Eu comecei pelo teclado, eu procurava o som da bateria e gravava a mesma batida que a bateria estava fazendo lá na gravação, gravava o som do baixo, gravava o acompanhamento, vinha e fazia a gravação do solo, né, daquilo que eu havia ouvido. E com aquilo ali era uma delícia, né? No final daquele processo de sequenciamento de notas, a gente poder ouvir aquele resultado ali naquela memória do teclado. Era delicioso ouvir aquilo. No entanto, o que acontecia? Aquele teclado, quando você desligava ele da tomada,
ele apagava aquela gravação que tinha sido feita. Aí vinha a frustração, né? Então eu passei a gravar aquilo que estava no teclado, eu passei a gravar em fitas cassete. Né? Passei a gravar aquilo em fita cassete de áudio para eu poder, de alguma forma, ter, né, a recordação daquilo que eu mesmo tinha gerado e produzido. Então tá. No decorrer do tempo, a gente foi adquirindo mais conhecimento e fomos adquirindo também equipamentos, né, que foi trazendo assim, alguma possibilidade para que a gente melhorasse aquela performance. O primeiro equipamento que surgiu na minha vida foi um teclado que também tinha a opção de fazer a gravação daquelas pistas, mas não apagava quando desligava. Ô, Vitória! Né? Ele não apagava, a gravação ficava nele. Então aquilo foi algo sensacional, muito gostoso, né? Saber que a gravação podia ficar ali. Só que o teclado ele tinha uma memória limitada. A memória era limitada. Apesar dele não apagar quando desligava, tinha uma quantidade de notas que você conseguia armazenar ali. Né? Em média era assim, o acompanhamento de 8 músicas você conseguia deixar lá dentro. Depois você tinha que descarregar. Então eu continuei fazendo ali e descarregando no gravador de fita. Só que quando agora eu já estava evoluído assim, né, de idade também, já estava mais velho um pouquinho, quando eu tinha feito 18 anos, né, em 1996, né, eu fiz 18 anos, um amigo meu resolveu ir embora para os Estados Unidos e ele havia financiado um computador. Aquilo era um assunto que quase ninguém tratava, pelo menos aqui em Belo Horizonte não. Né? Computador era aquela novidade realmente. Então ele havia financiado um computador e ele me vendeu o computador dele para que eu pudesse então ampliar as possibilidades do estúdio. Agora olha que maravilha, do teclado, né, que já não apagava a memória, eu poderia, ao invés de salvar na fita, que a qualidade era pequena, né, uma qualidade mínima, eu agora ia poder gravar no computador. Então o armazenamento da minha criatividade, ela ia poder estar no computador, que era uma mídia que, assim, teoricamente era quase que infinita. Né? Eu não sabia que o HD do computador que eu estava comprando era um HD de apenas 256 mega. Não sabia eu disso. Meu Deus do céu, como era difícil. Mas aí eu juntei o teclado, que era um teclado Ensoniq SQ1, reuni. Agora tinha um computador, tinha aquele teclado, tinha também algum equipamentozinho, alguma coisa. E eu preparei aqui para você, eu achei uma foto dessa época. Deixa eu colocar na tela para você ver como era o meu estúdio nesse tempo aí, que eu tinha o SQ1, tinha o computador, agora, né, olha lá, o monitor, olha lá que bacana. Isso é uma foto mesmo que eu achei fazendo uma faxina na minha casa, eu achei essa foto aí. Então tava aí, ó, o Ensoniq SQ1, né, o computador, eu já tinha um controlador que chamava QuickShot, né, que era um controlador MIDI também, que me ajudava nos procedimentos, e era esse aí o setup do meu estúdio em 1998. Né, foi o setup do meu estúdio. Era muito gostoso, era desse jeito ali o estúdio. Então eu trabalhei, né, fui trabalhando durante algum tempo com esse recurso, gravei muitas pessoas com esse recurso ali, né, fui aventurando e também adquirindo experiência. Quando chegou mais ou menos no ano de 2006, eu já havia casado, né? Eu já tinha meus 2 filhos, né? Eu casei muito novo, né? Eu casei com 22 anos, tive meu primeiro filho com 24 anos, o segundo filho com 25 anos.
A gente já tinha nossos 2 filhos, e eu estava passando por uma fase de tribulação muito grande, né? Uma luta muito grande, principalmente financeira, e eu dei uma estafa, sabe? Eu dei um piripaque, que a gente fala, né? Eu passei mal, eu adoeci e eu comecei a ter crises de tremores, assim, realmente incontroláveis, sabe? Eu tremia, mas eu não tremia assim pouquinho, não. Eu tremia de debater o corpo mesmo, assim. Adoeci, fui parar no hospital carregado algumas vezes, né, pelo meu pai, pelo meu irmão. E aí, nesse período, uma hora eu cheguei na consulta, né, numa madrugada dessas aí, que eu estava naquela crise, assim. Aí o médico fez todos os exames possíveis, né, todos os exames, alguns outros que eu já tinha feito, minha esposa levou naquela noite ali. Aí o médico falou assim: eu quero conversar com você. E sentou e anotou assim: eu vou te fazer uma receita para você. E escreveu e falou: ó, esse aqui você tem que seguir à risca. Eu falei: pronto, agora vai eu tomar a tarja preta, né? Aí ele destacou assim a receita e me entregou. Quando eu peguei, engraçado que eu entendi a letra do médico na receita. Quando eu peguei, que eu olhei, estava escrito assim: férias, né? Grande, férias. Aí eu olhei para ele assim, aí ele falou comigo: oh, você está apenas sob uma pressão muito grande, você está estafado, então você precisa trocar de ares, troca tudo que você faz, o ambiente que você frequenta, o trabalho que você está fazendo, troca que você vai sarar. Ô, gente, dito e feito, eu acabei tendo que seguir, né, essa orientação médica. Tirei férias, eu nunca tinha tirado férias na minha vida, nunca tinha viajado, assim, de férias e tal. Aí eu tirei umas férias, voltei e decidi, naquele momento, deixar o ambiente do estúdio para eu poder fazer outra coisa profissional, porque naquele momento eu estava vivendo uma situação realmente muito difícil na questão do estúdio. Aí eu fiquei 10 anos fora, né? Basicamente assim, fora mesmo do segmento de produção dentro do estúdio. Fiquei 10 anos fora. Mas aí, depois, né, que eu sarei, que eu melhorei, que eu entendi, que eu consegui administrar melhor meus pensamentos, né, e a minha saúde também, aí eu resolvi, falei: não, agora está na hora de voltar. Quando foi 2016, eu resolvi reunir novamente alguns equipamentos, reunir alguma coisa, me localizar de novo na tecnologia, porque a tecnologia, né, ela viaja numa velocidade muito grande. E quando foi 2016, esse aqui é o meu estúdio em 2016, ó. Esse aí é o meu estúdio em 2016. Quando eu voltei com essa estrutura aí. Era um teclado controlador, 61 teclas, um computador que não está mostrando aqui, né? 2 telas que tem lá, as caixas de som, um pré-amplificador para poder fazer seleção de timbres, um pré-valvulado para poder ligar o microfone, alguma outra coisa, e tinha alguns periféricos no chão, né? Vocês podem ver lá no cantinho, lá no chão tem alguns periféricos, um equalizador, né? Um efeito, um processador de efeito. Tem aí essa janelinha que é a janela da cabine, né, de som, né, de gravação, aliás, né, aí dentro dessa sala o pessoal entrava para poder gravar a voz. Aí em 2016 eu voltei com esse estúdio aí. Assim estava meu estúdio em 2016. Para mim é uma história muito gratificante, né? Olha só, o estúdio em 98, né? E agora o estúdio em 2016, né? Tava desse jeito aí. Então, eu fui caminhando, fui andando, caminhando, seguindo, fazendo as coisas como eu sempre gostei de fazer, gravando muitas pessoas, muita gente me procurando para que eu colocasse a minha musicalidade dentro das músicas deles, né? E a gente foi andando, assim, vivendo muita coisa bacana. Então, de 2016 eu fui galgando assim alguns outros degraus, né? Fui seguindo, caminhando. E quando foi
né, logo em 2017, eu comecei a pensar sobre uma possibilidade de evolução ainda maior, que era a evolução de não mais oferecer meu serviço para pessoas locais, né, não só em Belo Horizonte, mas desenvolver uma maneira, uma fórmula para que eu pudesse atender pessoas que também têm necessidade de produção musical, teria necessidade de ter alguém com conhecimento e também com honestidade, né, em outros lugares do Brasil. Então eu comecei em 2017 a desenvolver uma linha de raciocínio para fazer um estúdio online. Né? Comecei a estudar tecnologias, comecei a fazer pesquisas, investimentos, né, em tecnologias para que o estúdio se tornasse uma coisa não limitada pela geografia, mas que pudesse ser uma coisa que fosse mais andante. E aí deu-se que nós tivemos o evento da pandemia em 2020. Né? Tivemos o evento da pandemia em 2020. Eu estava há um mês com o meu estúdio online disponível, né? Com o meu trabalho disponível. Para falar a verdade, quando veio a pandemia, eu tinha pegado o meu primeiro trabalho online, né, o meu primeiro serviço 100% online na área de produção musical. Eu havia fechado ele, já tinha assim, alguns poucos dias, sabe? Eu havia fechado aquele trabalho. Mas eu tive essa graça de ter tido essa visão, de abrir essa possibilidade de um estúdio online, de uma produção musical online. Coloquei no ar, comecei a fazer a propaganda, comecei a fazer a divulgação. Para você ter uma ideia, eu fiz uma divulgação semente, né, que a gente fala, que é espalhar a notícia. No final do mês de janeiro de 2020, eu fiz essa primeira divulgação falando da possibilidade de um estúdio online. Foi quando eu peguei esse primeiro trabalho, né, que veio. E quando foi depois do carnaval, propriamente dia 28 de fevereiro de 2020, eu lancei o primeiro anúncio de estúdio online na internet. Lancei meu primeiro anúncio. Dia 28 de fevereiro. Quando foi dia 15 de março, né, houve o lockdown. Né? 15 de março aconteceu o lockdown. Ninguém mais podia sair de casa, não podia mais ter encontro, não podia mais acontecer aquela coisa, né, da gente, do convívio pessoal. Gente, graças a Deus, que o Senhor Deus mesmo me deu essa visão, essa ideia, esse plano, eu coloquei em prática e aconteceu isso em 15 dias. E sabe o que aconteceu? Bum! As pessoas não podiam sair de casa, as pessoas tiveram que aprender a resolver as coisas de forma online. Eu estava com o estúdio online disponibilizando para as pessoas. Na pandemia, eu não parei de trabalhar um dia sequer, nem um dia sequer. Todos os dias eu tive trabalho, todos os dias chegava trabalho novo, todos os dias. E aí a gente ainda, né, naquela tentativa de um estúdio híbrido, né, entre presencial e digital, online, a gente ainda estava nessa tentativa. Algumas pessoas vinham, álcool em gel na porta do estúdio, né, máscara, aquele negócio todo. Aí eu fui e resolvi, né, quando a pandemia foi ficando mais extrema, eu resolvi cortar de vez o processo presencial e me tornar dedicado apenas na prestação de serviço online. E isso aqui eu vou mostrar para vocês agora aqui como foi o meu estúdio em 98, assim era o meu estúdio em 1998, né? Assim foi o meu estúdio em 2016, desculpa, né? 2016, assim foi a evolução do meu estúdio, e assim foi o meu estúdio em 2022.
né? Esse é o meu estúdio em 2022, quando a gente resolveu cortar de vez mesmo o processo presencial para tornar apenas online, né? E assim é o meu estúdio atualmente em 2024, né? Do jeito que vocês estão vendo aqui, né? Com algumas evoluções a mais dessa última foto que eu mostrei para vocês, né? Deixa eu só trazer aqui, ó, mostrando para vocês aqui. Aqui vocês estão vendo como eu estou vendo o estúdio, né? Essa foto aqui é como eu estou vendo o estúdio aqui agora, né? Com a diferença de que aqui, ó, os teclados que estão aqui na minha lateral aqui, ó, né? Esses teclados aqui, agora eles são assim, ó, nesses armários aqui que eu mandei fazer, né? Esses armários que são de gavetas que eu posso puxar os teclados, né? De lá, os de cá, né? Eu posso colocar aqui. Tenho, assim, as máquinas mais interessantes que a gente possa pensar na produção da música, né? Agora a gente tem essa parte de trás ali, que é onde ficam os meus instrumentos de cordas, né? Gente, eu evoluí, eu posso dizer para vocês que eu evoluí. Eu cheguei num nível onde eu eventualmente quero estar? Não, eu ainda não estou no nível onde eu quero chegar. Eu vou evoluir mais ainda. Mas eu evoluí e quis trazer para você aqui essa história, contar para você, mostrar para você essa história e te motivar. Você que ama a música, você que gosta da música, você que quer fazer a música, eu quero te motivar a dizer para você que, como eu evoluí, mas eu passei por muitos perrengues no meio do caminho, pode ser que o seu momento agora seja o momento do perrengue, mas de repente você está tendo uma ideia, você está tendo uma visão, você tem um plano, você tem uma vontade. Então pega tudo isso e transforma na sua realidade, porque você também vai evoluir, tá joia? Bom, como eu te falei, eu não conseguiria fazer um vídeo muito curto para contar para você toda essa história. São 30 anos de história, basicamente. Como é que eu ia fazer isso com tanta velocidade assim? Não tinha jeito, né? Nós tivemos aí 20 e poucos minutos aí de vídeo, mas eu acredito que vale a pena compartilhar dessa maneira, né? A gente compartilhar, fazer com que as pessoas saibam do que está acontecendo com a gente, para que sirva de motivação para todos. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no canal. Se você está vendo no Facebook, vai lá em cima e segue a página, que você vai me deixar muito feliz, principalmente se você deixar um comentário aí a respeito desse assunto, desse vídeo. Beleza? Então, valeu, meu povo, muito obrigado por ter me assistido. Um abraço!